Galera botafoguense, sejam bem-vindos aí ao canal Histórias Gloriosas. Vamos dar prosseguimento às nossas histórias sobre o Botafogo, mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, faça sua observação sobre o canal, sobre os nossos vídeos, quais são as suas recomendações ao canal. A gente está aqui para poder fazer um trabalho de torcedor para torcedor, trabalho de botafoguense para botafoguense, para que a gente possa relatar aí as nossas histórias e nossas memórias sobre o nosso querido e amado Botafogo. Bom, como todos sabem, quarta-feira, amanhã, a gente vai ter aí Botafogo e Portuguesa pelo Campeonato Carioca, pela quinta rodada da Taça Rio, no estádio Luso Brasileiro. E quando eu fui montar, né, o vídeo para esse jogo, eu fui pesquisar no confronto, né, Botafogo e Portuguesa, algum confronto que tenha sido bacana, que tenha sido algum fato histórico. E, sinceramente, eu não achei nenhum jogo assim impactante que tenha sido histórico entre Botafogo e Portuguesa. Botafogo e Portuguesa se enfrentaram quase pela sua totalidade, né, em jogos do Carioca, né, não se enfrentou por algum torneio nacional. E não teve nenhum jogo decisivo de turno, semifinal de turno, algum jogo que faça, né, o torcedor botafoguense se lembrar. Então, o que eu procurei fazer? Eu falei, peguei um jogo um pouco mais recente, de 2017, tiveram algumas peculiaridades, onde o Botafogo venceu por 4-1 naquele campeonato estadual, e tiveram algumas coincidências, algumas situações do jogo ali que foram não muito comuns, mas que fizeram com que o Botafogo tivesse ganho, né, esse jogo por 4-1. Então a gente vai caminhar um pouquinho, falar um pouco daquele time daquele ano, como que estava o campeonato, em que situação o Botafogo se encontrava e quais foram os principais lances do jogo, melhores momentos, para a gente poder se preparar e curtir um pouquinho da história do Botafogo e a gente se animar para o jogo de amanhã, apesar de todo momento difícil e que não é o momento ideal para se praticar futebol, mas já que vai se ter o jogo, então o canal vai se propor também a falar um pouco da história do confronto. Então, vamos começar a nossa viagem, não muito longe, mas voltar a 2017 para a gente entender um pouquinho esse Botafogo 4, Portuguesa 1. Vamos lá. Então, não deixem de se inscrever no canal, deixar seu like e vamos aí. Então, o jogo que a gente vai trabalhar é Botafogo 4, Portuguesa 1 de 2017. O jogo foi válido pela quinta rodada da Taça Rio, né? Por coincidência, essa é a quinta rodada também da Taça Rio de 2020, o jogo de amanhã. E antes da gente falar um pouquinho, né, a gente vai ver um pouquinho aqui as características do jogo Botafogo e Portuguesa, né, histórico do confronto. Então, a maior vitória foi uma goleada do Botafogo em 1933 por 9-2. A maioria dos jogos tem o placar de 2-0 Botafogo ou 1-0 Botafogo. O Botafogo pode até ter feito algumas goleadas e tudo, como é esse jogo que nós vamos falar, mas o placar que mais se repetiu foi esse. E aqui a gente pode dar uma olhadinha aqui, né? Vou mostrar aqui. Em 67 jogos, o Botafogo conseguiu 53 vitórias e somente 3 derrotas. Então, a Portuguesa, dentre os times de menor investimento, dentre os times pequenos, é uma grande freguês do Botafogo, né? Bom, vamos começar a contar a história desse jogo um pouco, né? Baseado no que o Botafogo disputava em 2017, né? Após o ano de 2016, o Botafogo conseguiu uma arrancada muito boa no Brasileiro. O Botafogo conseguiu uma vaga para pré-Libertadores, para a fase preliminar da Libertadores, né? Onde o Botafogo encarou em 2017 o Colo-Colo, depois o Olímpia, até chegar à fase de grupos. Então, como essa fase pré-Libertadores é muito no início do ano, o Botafogo priorizou, basicamente, o campeonato da Libertadores, né? Deixando um time mais misto, né? Um time reserva, jogando o Campeonato Carioca. Tanto é que o Botafogo iniciou o Campeonato Carioca de uma forma muito ruim, priorizando o quê?
dar continuidade à Libertadores. E depois que entrasse na fase de grupos, o Botafogo aí sim começou a ter um espaço maior de calendário. Eu me recordo que o Botafogo, nesse ano de 2017, na fase da pré-Libertadores, o Botafogo jogou os 4 jogos 4 semanas seguidas. Né? Colo-Colo, os 2 jogos, e o Olímpia, os 2 jogos, para aí depois entrar na fase de grupos da Libertadores. Bom, o time base do Botafogo esse ano, que começou o ano, não vou falar que é o time que terminou o ano, é basicamente esse aqui que a gente está vendo aqui, ó. Gatito. A gente tinha um problema sério na lateral direita, né? Os jogadores acabaram se machucando, depois acabou entrando outros jogadores, como o Arnaldo, né, que começou a jogar pela lateral e acabou se firmando nesse ano de 2017, mas no começo a gente tinha um lateral que era o Jonas, que também jogou pouco, né? Tinha o Marcinho subindo nesse ano, né, que era muito jovem ainda. Então o Botafogo tinha esse time base, depois aqui está faltando até o Igor Rabelo na zaga, mas a gente pode ver ali o Marcelo jogando de lateral, o Carly e o Emerson Santos, Emerson Santos ou Emerson Silva? Emerson Silva. Emerson Santos é o que foi vendido para o Palmeiras. E na lateral esquerda, o Vitor Luiz. Aí, no meio-campo de volante, o Ayrton e o Bruno Silva. Na meia, Camilo e Montijo, que era para ser o grande meio-campo do Botafogo. Acabou não se concretizando isso. E na frente, o Pimpão e o Roger. Né? Mas o time base para começar o ano era esse. Mas o time que foi a campo com a Portuguesa, né? E aí vale a pena a gente comparar esse time com o time que jogou esse jogo, devido que a prioridade da Libertadores, a prioridade sempre foi a Libertadores. Então o Carioca foi um campeonato de 2017 onde o Botafogo não levou muito assim como prioridade para se ganhar o campeonato. Né? O Botafogo tinha sido finalista em 2015 e 2016, perdendo para o Vasco, e depois no ano seguinte voltou a vencer, ganhando do próprio Vasco. Bom, o time que foi a campo pelo Botafogo, né? O time que foi a campo pelo Botafogo foi Gatito, né? Titular, Marcinho, a zaga Renan Fonseca e Emerson Silva, que já era reserva, Gilson. No meio-campo, Ayrton, Bruno Silva, aí jogou o Fernandes, depois entrou o Guilherme, Camilo, Joel e Roger. Sendo que o Joel saiu no intervalo, entrou o Montilho, que estava sendo poupado, e depois o Roger saiu para entrar o Sassá. E o técnico, Jair Ventura. Né? Então, a gente vai reparar que esse time era um time alternativo, que mesmo assim conseguiu um bom resultado pelo Carioca. Né? Então, a prioridade sempre foi a Libertadores, e até o Botafogo conseguiu uma grande campanha nesse ano, indo até as quartas de final. Mas é uma outra história. A partida foi feita em Xerém, porque o mando era da Portuguesa, né? O mando foi da Portuguesa, e a partida foi em Xerém, no Los Lários, tá? No estádio bem acanhado, bem pequeno, mas que pôde passar esse jogo. O jogo foi um jogo noturno, então não teve essa possibilidade. Bom, primeiro tempo do jogo, né, a gente fala aqui o volante artilheiro. O Bruno Silva, apesar da saída conturbada do Botafogo, de tudo que depois que aconteceu, ele teve um grande ano em 2016 e um ano muito melhor em 2017. Né? Então, o Botafogo veio com uma escalação diferente. Né? O Fernandes entrou no lugar do Montilho. O Montilho seria o titular, mas o Fernandes foi por causa poupado, né? Principalmente por causa da condição física. Depois a gente acabou vendo que isso foi primordial para ele poder se aposentar. O Gilson e o Joel herdaram as vagas de Vitor Luiz e Pimpão, que estavam até suspensos. E o Botafogo foi um time bem ofensivo no primeiro tempo, criou várias oportunidades de gol. O Botafogo poderia ter feito muito mais gols no primeiro tempo, e acabou terminando o primeiro tempo por 2-1. Fez 1-0 no escanteio que o Camilo bateu, a zaga espanou para trás, o goleiro rebateu, o Bruno Silva completa de cabeça. Depois a Portuguesa empata o jogo num gol impedido, né? Vocês vão ver depois nos melhores momentos que o gol foi impedimento. E depois, no final do jogo, no final do primeiro tempo, o Bruno Silva acerta um chute de fora da área e o Botafogo vai para o intervalo ganhando por 2-1. O Botafogo teve chance aí de
de bola na trave, Fernandes acertou uma bola na trave. O Botafogo teve facilidade para fazer até mais gols no primeiro tempo, né? Bom, Bruno Silva nesse ano então fez bastante gol pelo Botafogo e nesse jogo ele deixou a marca dele 2 vezes, uma de cabeça e uma de fora da área. Já no segundo tempo, eu botei o Montijo em campo porque o Montijo ele teve uma passagem pelo Botafogo muito apagada. Ele não chegou a fazer nenhum gol oficial, né? Fez um gol no amistoso de pré-temporada, mas em que as partidas oficiais o Botafogo ele não chegou a marcar, né? O Montijo não chegou a marcar pelo Botafogo e acabou que nesse jogo o Montijo fez uma boa partida, deu passe para gol, teve uma grande chance de marcar depois do cruzamento do Marcinho, né? E vale ressaltar que ele fez um dos melhores jogos pelo Botafogo nesse jogo com a Portuguesa. Então, fica essa lembrança, né? A gente fica com aquele ar nostálgico, né? Poxa, o Montijo podia ter jogado muito mais, o Botafogo poderia ter sido campeão da Libertadores se ele tivesse saudável e o Camilo tivesse jogando bem, né? Tivesse ficado. Mas acabou que não aconteceu. Ele teve esse problema físico, o departamento médico do Botafogo teve muita dificuldade em recuperá-lo e não conseguiu, né? E acabou que ele se aposentou, né, momentaneamente ali no meio do ano de 2017. Né? Então, o Botafogo faz o terceiro com o Roger e o quarto com o Gilson após um passe do Montijo. Tá bom? Bom, as manchetes falam que o Botafogo goleia a Portuguesa e fica uma vitória na vaga das semifinais. O Botafogo alcança a terceira melhor campanha no geral. Ali foi um campeonato um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né, dos campeões de turno. O Botafogo consegue a vaga para as semifinais e perde para o Flamengo, né, a vaga na final. Depois a final é entre Flamengo e Fluminense. E ali a gente vê ali, ó, o Botafogo perto da vaga. O Botafogo está vivo no Campeonato Carioca. Na noite desta quinta, no estádio Los Lários, o Botafogo derrotou a Portuguesa por 4-1 e conseguiu a segunda vitória seguida e entrou na zona de classificação. Depois ele ganha do Resende e vai à semifinal. Então o Botafogo fez uma campanha no início um pouco irregular, mas aí a gente tem que falar um pouco disso por causa da Libertadores. O Botafogo priorizou a Libertadores e acho que fez correto. Não tem comparação entre os torneios. E no final o Botafogo consegue até se classificar para as semifinais. Aí perdeu para o Flamengo e acho que aí é um resultado natural isso acontecer. Né? É um resultado de clássico. Então você pode ganhar, você pode perder, mas eu acho que para um campeonato estadual o Botafogo tem a obrigação de estar sempre entre os 4 primeiros. Se ele vai ser campeão ou não, isso aí é do jogo. Agora, você chegar entre os 4, eu acho que é obrigação de qualquer clube grande aqui no Rio. E por fim, os melhores momentos. Vamos lá. Correu para a bola, Camilo, bateu na primeira trave, Joel, tapinha do goleiro Bruno! Só que uma bola para dentro do desvio do zagueiro, o goleiro salvou Bruno Silva. Joel recebeu, canhotinha, bateu cruzado. Tirou a defesa, emendou Bruno. Bola para fora. À esquerda do Luciano. Calorzinho do Botafogo. Maia na frente, Romarinho bateu, mergulho, batido no rebote. Gol! Portuguesa! No rebote do Gatito Fernandes. Muniz testou para a rede e um gol bem parecido com o do Botafogo, né? Sei não, hein, seu juizão? Sei não, hein? Esse ano não é muito favorável. Ele chega na bola dentro da área. Ainda o Alan puxou, bateu Castelli. O Silva chamou o Fernandes para a tabela. Voltou no Bruno, tirou o Marcão. Insistiu, dominou o Roger. Pode bater, bateu pro gol. A bola passa à esquerda do goleiro. Tiro de meta para a equipe da Portuguesa. De novo Lândia. Jogada para o Joel. Escapou, Marcão para trás. A bola subiu. Tá valendo o Joel de cabeça. Fernandes na trave. A bola volta para o Roger. Arrumou, atrasou. Ayrton. Um pouco, bola boa pro Bruno, ele bate de longe, um golaço! Gol!
Mais um Joel, cruzamento no desvio. Salva Luciano! Rapaz, Luciano agora mostrou que está com reflexo em dia. Ele de novo. Levantou pro Roger! Gol do Botafogo! O de centroavante, Roger! Do cruzamento que veio da canhota. Botou com a mão, Gilson, hein? Caprichou, Gilson! E o Roger em posição legal, joga pra rede. O Botafogo chega em terceiro. Roger, número 9. Chegando o Botinho na meia lua, tocou pro Wagner de novo dentro da área, ele bate pro gol, bate pra fora. Torcida atual, com moral, né, Roger? Olha o Botinho, no mano a mano, ele vai bater de fora, bateu pro gol, passa a direita do Luciano. Pelo pé do Botinho, a bola perigosa. Levanta, vem na altura da marca do pênalti, de cabeça, Luciano de novo pega. Levou na linha de fundo, Marcinho, cruzamento pra trás, arrumou Botinho! Pega, Luciano! Incrível! Pra ele na minha lua, devolveu, a jogada é boa, bateu pro gol! Gol do Botafogo! Gilson, ele merecia! Depois de ter colocado a bola na medida pro Roger, agora ele que joga pra rede. Posição legal, Gilson. Gilson jogando pro gol do Botafogo. É isso, galera. É isso. Vamos encerrando aqui mais um vídeo do nosso canal. Não deixe de se inscrever, deixar seu like, deixe seu comentário. Vocês são todos muito bem-vindos. E vamos melhorar aí a qualidade da nossa transmissão, vamos melhorar a qualidade do nosso canal. E deem sugestões aí quando tiver jogos que o Botafogo for a ter aí adiante. Deem sugestões no nosso canal. Isso tudo ajuda a gente a ter um pouco mais de gama de jogos, se alguém lembrar, se alguém tiver alguma história curiosa a falar também. Isso vai tudo ajudar a impulsionar nosso canal e ter um pouco mais de qualidade para todos os nossos trabalhos que a gente for fazendo aqui. Tá bom? Fiquem com Deus, saudações alvinegras e até o próximo vídeo.